Meu nome é Jefferson Silveira, eu tenho 50 anos agora. Eu sou natural de Cruz Alta, que é um município do interior do Rio Grande do Sul, muito próximo ao centro do estado. E já sou um cidadão mato-grossense já há 25 anos. Me criei até os 15, 16 anos em Cruz Alta, é o interior do município, na verdade não é na cidade em si. E tive uma estrutura educacional bem diversificada. Eu morava no interior da cidade, no entanto, eu estudei no município de Pejuçara, estudei no município de Panambi, estudei no município de Ijuí, que são municípios próximos a Cruz Alta, então eu tive uma educação de vários locais, várias cidades e várias culturas também nesse termo todo. Vim de uma família de agricultores, meu pai, o seu Flores Silveira, e a dona Maria Silveira, que estão vivos até hoje, pessoas espetaculares. São a base de tudo, quer queiram ou não, eles criaram, deram essa oportunidade, deram essa chance, porque filho não é para criar embaixo da asa, filho é para voar. Aí eu saí, depois de um tempo, para fazer a faculdade, eu morei fora de casa, foi a única fase que eu morei fora de casa, nos estudos. E terminando a faculdade, eu já parti para a vida de trabalho, já para trabalhar. Então, lá na faculdade, eu comecei a trabalhar. Mas a minha faculdade tinha uma coisa muito curiosa, porque ela não era uma faculdade que era só de manhã, ou só de tarde, ou só à noite. Ela tinha aula que era um dia pela manhã, outro dia à noite, outro dia à tarde. Quem que vai contratar você para trabalhar um pingo do dia? Mas enfim, como é uma cidade universitária, eles um pouco entendiam isso e acabavam contratando a gente para trabalhar meio período. E assim começou a minha área na informática. Eu trabalhei um tempo numa empresa de pulverização aérea. Eu acho que uma das primeiras empresas de pulverização aérea noturna do Brasil. E eu fazia parte de computador da empresa, que era atualizar os aviões, mandar relatório para a ANAC. E aí eu vi a seriedade que seria aquele negócio de computador. Imagina, você estava trabalhando com um avião, que é um avião base, não é um avião de passageiro. É um aviãozinho pequeno, mas tudo isso já envolvia tecnologia. E eu pensei assim, puxa, se um aviãozinho desse tamanho, que só vai uma pessoa dentro de 200 litros d'água, tem tecnologia, imagina um avião que carrega 200 pessoas, 300, quanta tecnologia precisa? Isso vai fascinando o mundo. E eu fui começando a trabalhar com essas coisas, buscando informação. Os professores, foi uma idade muito boa, que pela primeira vez na história, você consegue ter uma conversa de igual para igual com o professor. A faculdade, para mim, foi base para tudo. Foi aonde eu arranjei uma namorada lindíssima, que hoje é minha esposa. Então, há muito tempo estamos casados já. Então, ela me deu educação, a faculdade, me deu a minha esposa, que originou minha filha, que é uma pessoa fora de série. E isso tudo aí só foi ampliando, o círculo de amizades também foi gigante. E a faculdade vai chegando perto do final e, como diria no ditado popular, a carroça vai andando e as abóboras vão se encaixando, né? Vão se ajeitando. E precisava dar um rumo na vida. Acabou a faculdade, tem que trabalhar. Eu agradeço demais a tudo que aconteceu, a sorte, a experiência, a dedicação, a Deus também, acho que é a base para tudo, que surgiu uma oportunidade para trabalhar numa multinacional e tinha vaga. Eram vagas para trabalhar no Brasil inteiro, mas eram vagas volantes. Você trabalhava um tempo naquela cidade, ia para outra. Eu me inscrevi através de indicação, um amigo meu, acabei passando na seletiva e comecei. Então, terminei a faculdade num ano e 2, 3 meses após eu já comecei a trabalhar nessa multinacional. Antes disso, eu ainda trabalhava localmente ali na região. E isso tudo me fez trabalhar pelo Brasil inteiro. Então, a minha vida saiu do interior do município para cidades vizinhas, para uma cidade maior, para viajar pelo Brasil. Então a coisa vai mudando sem você querer, é o destino que faz isso, não sou eu que defino. Que bom que não é nós que definimos o que vai acontecer. E isso foi um grande aprendizado. Nesses anos que eu trabalhei nessa multinacional, a gente tinha um ranking. E esse ranking dizia que, se você se destacasse no seu trabalho, você poderia escolher um lugar do Brasil para você
cravar seu pé ali e morar lá. Isso eu era um cara novo, em 20 e poucos anos. Pensei assim, poxa, como é que eu vou escolher um lugar nesse Brasilzão aí, embora eu girei quase todos os estados trabalhando. Foi uma experiência aqui, experiência colar, conhecendo lugares, conhecendo pessoas, conhecendo regionalidades. Decidi que eu ia morar em Uberlândia, Minas Gerais. E o meu último trabalho, através dessa multinacional, era em Porto Alegre. Então, eu ia terminar o meu trabalho em Porto Alegre e ia partir para Uberlândia. Meu último trabalho, pegava a passagem e ia para Uberlândia. Me despedi do meu chefe. Quando eu estava para embarcar no mesmo dia, o meu chefe disse assim, Jefferson, eu preciso como um último favor seu, antes de você sair, que você vai resolver um problema para mim lá no Mato Grosso. Uma empresa nossa lá, uma filial nossa está com um problema e só você consegue resolver. Você consegue ir para lá, por favor, é a última coisa que eu te peço antes de você ir agarrar o seu mundo aí e trabalhar lá em Minas Gerais. Ok, sem problema. Eu sempre falei, sempre falo e provavelmente sempre falarei na minha vida, eu sou um soldado. O que me pedir para fazer, eu vou fazer. Desde que aquilo seja ético, correto e moral, eu vou fazer. Eu disse, faço, não tem problema. E vim para o Mato Grosso, comecei a trabalhar em Rondonópolis. Isso foi o ano 2000. Chegando em Rondonópolis, me apresentei para o dono da empresa, que eu fui fazer o serviço, e o trabalho que eu fazia nas empresas durava em torno de 30 a 40 dias, até menos às vezes, dependendo do serviço que tinha para ser feito. Fiz o que eu tinha que fazer e agora estou liberado para isso. Não, nesse intervalo você está por fora. Eu já falei com ele, já falei que gostei muito de você e você vai ficar aqui, e acabou. Então, assim, você quer ir para lá, você vai, mas o teu lugar é aqui. Bom, aí com esse negócio de ter que ficar em Rondonópolis, imagina, há muito tempo longe de casa, longe da família, longe de todo mundo, e já tive que falar para a Ângela, olha, tem que ficar em Rondonópolis, não vai ter jeito, aqui é um lugar bom, vamos morar aqui. Eu vou morar aqui. E nessa ida para Mato Grosso, vinda para o Mato Grosso, que eu falei para ela que tinha que vir, ela não pensou duas vezes, veio. E aí quem tinha trabalho era eu, ela ainda não tinha, mas ela era uma pessoa que também era formada na faculdade, nós estudamos juntos, mas em faculdades diferentes. Ela fez Direito e eu fiz Tecnologia da Informação, eu fiz Análise de Sistemas, que é informática. Aí nisso, ela começou a trabalhar na área de Direito em Rondonópolis. Ela tirou a sua OAB, trabalhou em Direito, e nesse intervalo ela começou a trabalhar num banco, um grande banco do Brasil que tinha em Rondonópolis. E esse banco não era expansivo no Mato Grosso. Ele era só em Rondonópolis, Cuiabá, eu acho que tinha, e não tinha no resto do estado. E nesse intervalo que a minha esposa trabalhou no banco, ela foi crescendo. Foi crescendo, ela começou entregando cartão lá na fila, virou gerente e ela recebeu um convite para explorar o Mato Grosso. Esse banco, ele ia abrir outros bancos no estado. Esse banco existia em Rondonópolis, Cuiabá e Alta Floresta, ou seja, era muito longe um ponto do outro. E eles precisavam pulverizar o meio. E um dos lugares que eles queriam abrir agência era em Sorriso. E aí pintou essa oportunidade para ela e sentamos numa mesa. Ela falou assim, olha, quando você disse que vinha para o Mato Grosso, eu vim. Agora eu tenho uma oportunidade para ir para outra cidade. Você vai? Eu disse, nossa, eu vou lá, vou agora. Quando é que é para ir? Não, essa operação vai ser final do ano. Então já fui convocada, vou fazer treinamento, tudo, e vou assumir um novo posto em Sorriso. Serei gerente lá em Sorriso, de um banco que ainda não existe. Ótimo, tá bom. E nisso tudo eu já fui saindo. Essa operação começou lá por meados de abril, maio, surgiu essa proposta para ela. E de lá para cá eu vim pulverizando meu patrão, dizendo, surgiu uma oportunidade para mim sair, a minha esposa vai para um outro município, não que eu não goste daqui, mas surgiu a oportunidade e eu acho que eu tenho a obrigação moral de retribuir o grande favor que ela fez em nos manter junto, eu ir para lá também. E foi negociação para cá, negociação para lá, negociação para cá, e acabou que nós íamos para Sorriso. Minha esposa trabalhando e eu ainda sem ter o que fazer, pensei, vou explorar a minha área. Comecei a trabalhar como técnico, logo que eu cheguei. Eu não fui em busca de arranjar um emprego, eu comecei com o que eu sabia, vamos explorar o que eu sei e vamos ver no que vai dar. E foi tão bom, uma cidade tão promissora,
a seriedade do trabalho que era feito, o compromisso com as pessoas, foi tão legal que o trabalho foi cada vez crescendo mais e mais e mais, e chegou uma hora que eu não conseguia dar conta de tudo sozinho. Nossa cidade era muito pequena. E o meu irmão começou a fazer a faculdade igual a minha. Análise de sistemas também, na mesma faculdade, tudo junto. Só que ele 2, 3 anos depois. E nesse intervalo, 2, 3 anos, ele se formou. E eu pensei assim, será que eu convido ele para vir para cá? Obviamente que é arriscado para quem não conhece ainda. E ele já estava trabalhando, ele estava casando, ou estava casado nessa época, não estou bem lembrado. Mas enfim, já estava constituindo família, tudo. E já estava casado, bem lembrado. E nessa ida e vinda de pensamento, eu fiz o convite para ele. Você quer vir trabalhar no Mato Grosso? No ano de 2006, tive uma das maiores felicidades da minha vida, que foi o meu casamento, né? Eu e a Patrícia, a gente casou no dia 14 de janeiro de 2006. E eu permaneci por 1 ano ainda trabalhando na cidade que a gente morava, lá em Juí. Só que no final do ano de 2006, o meu irmão Jefferson, ele convidou a minha irmã e a minha esposa para vir passear, né, pro lado de Sorriso, sem compromisso nenhum, achava eu, né? E veio as duas, bem sim senhora, aí para fazer o passeio delas. Nesse passeio, elas se encantaram com Sorriso, né? Viram o potencial que a cidade tinha naquela época, né? O desenvolvimento, a beleza que era esse município, e não teve jeito, voltaram para o Rio Grande do Sul com essa ideia na cabeça: vamos morar em Sorriso. Aí conseguiram me convencer a sair do serviço que eu estava para me mudar para Sorriso. O Jefferson tinha em mente também abrir uma empresa aqui, que é a Nativa, né, para a gente fazer uma empresa de informática, na época era bem carente. E tendo esse planejamento de ter essa empresa, né, que a gente deu início então a nossa despedida lá da cidade que a gente morava. Vamos para Sorriso. E veio, eu e a Patrícia. Foi uma coisa assim que a gente não estava pensando oficialmente em fazer. A gente já estava estabilizado, já estava trabalhando, já tinha uma casa que a gente estava morando lá, já super tranquilo. Então foi uma coisa assim, meio sair fora da caixa. E daí, vamos fazer o quê? Vamos para o Mato Grosso? Eu nem tinha vindo para o Mato Grosso ainda, quem tinha vindo era ela. Mas o encantamento que ela levou para o Rio Grande do Sul conseguiu me convencer a vir para o Mato Grosso. E eu tendo ainda o Jefferson aqui como base, não tive dúvida nenhuma. É para o Mato Grosso que a gente vai ir. E aí estamos. Chegando aqui na cidade, claro que a gente ainda não tinha nada, né? Começamos do zero, né? Alguns contatos com empresas, conseguimos alguns contratos mensais, né, que nos auxiliaram. A gente estruturou a empresa, manteve ela por um bom tempo dos clientes, e isso nos fortaleceu a continuar. E com o tempo, conforme a gente atendia esses clientes, a gente foi recebendo indicação de novos clientes. E aí foi ampliando o leque e cada vez mais consolidando o início da nossa empresa, que bem no comecinho mesmo começou na casa do Jefferson. Na frente ele fez a gente fez uma sala, né? E começou a atender os clientes ali. Logo já não comportou mais, precisamos abrir lá na Tancredo Neves uma loja. A gente ficou 15 anos daí naquele endereço lá na Tancredo Neves. Graças a Deus, como a gente sempre teve serviço para fazer, a gente nunca precisou passar por essa situação de eu vou desistir e não vou mais fazer. A gente sempre conseguiu o serviço, né? E sempre teve a confiança dos nossos clientes. Então a gente pôde desenvolver um trabalho, como a gente não tirava férias na mesma época, quando um saía, o outro ficava para cuidar dos clientes, né? Claro, em companhia de todos os funcionários que a gente tinha, né? Os colaboradores são muito importantes nesse momento,
na ausência de uma pessoa, você pode contar com mais alguém para poder atender todo aquele leque de contratos que você tem. Então, nesse momento, não houve dificuldade, não. A gente conseguiu suprir aquela falta de... E normalmente a gente vai uma vez por ano visitar os parentes, né? Visitar de férias, então dá para conciliar certinho. Começou ainda na minha casa, nessa época, nessa vai e vem, nesses últimos 2 anos aí, desde que eu cheguei, até a chegada do meu irmão, eu consegui, com a graça do Senhor, comprar um terreno nessa cidade abençoada, que nem terreno era, ainda um pedaço de lavoura. Aí eu tive que esperar fazer a colheita nesse terreno, colocar os marcos de divisão de terreno, para aí eu poder começar a construir, muito devagar, muito modesto, muito focado. Eu tinha que fazer meus bicos juntando dinheiro aí, fazer meus trampos. A minha esposa trabalhando, eu não tinha tempo para nada, a não ser o trabalho dela, que era o nosso ganha-pão mais seguro. E eu cuidando de construção, cuidando de casa, e ainda meu irmão chegando. Enfim, conseguimos, não foi tão fácil, mas deu tudo certo. E aí começou a Nativa. Mas aonde que a gente vai começar a trabalhar? O volume começou a crescer, começou a ficar complicado, já não dava mais para atender só na rua, precisava ter um lugar. Onde é que a gente vai fazer? Cara, ali em casa tem uma salinha bem pequena mesmo, 30 metros quadrados. Acho que não, vamos fazer lá. Ok, vamos começar lá. Durou 3 meses lá. 3 meses. Cresceu tanto que a gente precisou encontrar um lugar maior. E aí fomos para a nossa loja já com 100 metros, era 3 vezes mais o tamanho que a gente tinha. Nossa, no início era gigante, você entrava lá, dava eco. E nossa, que emoção, ao mesmo tempo responsabilidade. Era um aluguel para pagar, era uma mobília para colocar, um estoque para colocar. Mas a empresa foi indo bem, foi crescendo, foi se modificando. Tudo ficou melhor, as amizades começaram a fluir muito melhor, a gente começou a ser cidadão de Sorriso mesmo, a gente começou a viver a cidade e aí foi tudo dando certo. Ficamos muito tempo nesse endereço, ali a empresa se desenvolveu, ficamos conhecidos pela cidade e logo que a gente abriu a empresa nesse endereço, 1 ano, talvez 2 depois, eu recebi um convite para ser diretor da CDL do município, um dos diretores. O cargo era um cargo tradicional, para mim não me importava o cargo, mas o que me importava sim era quão importante eu estava me tornando, o reconhecimento pelo município e pelas pessoas que eu tinha algum potencial que podia ajudar a sociedade. E ali começou a minha trajetória dentro de uma entidade do município, a CDL. Dentro da CDL eu estou há 20 anos praticamente já. Sempre cuidando dos interesses do empresário do município. Por quê? Porque eu vejo que todo mundo é igual a mim. Todo mundo quer seu espaço ao sol. Todo mundo precisa manter sua família, todo mundo precisa se desenvolver. Eu preciso saber, tem que estar consciente na minha cabeça, que a pessoa que eu vendi um produto hoje, nossos filhos estudam juntos. E a essência da Nativa Tecnologia é exatamente isso. Eu não quero te vender um produto. Eu quero resolver um problema seu, eu quero fazer parte da sua vida e eu quero ajudar a construir o seu futuro. A convivência na cidade de Sorriso é uma convivência diferenciada de outros lugares, né? Com o tempo foi passando, a gente já começou a cravar nossas próprias raízes aqui na cidade. Em 2011, no caso, nasce a minha primeira filha, a Lívia. E aí decreta, ela é sorrisense, nasceu na cidade de Sorriso, então estamos já com o pé no chão aqui. Vamos agora ramificar esse negócio. Em 2015 nasce meu segundo filho, o Leonardo, né? Os dois, a gente tem eles numa escola aqui da cidade, desde que tinha 6 meses de idade. Gostam demais e automaticamente as amizades vão aparecendo. É do grupo do balé, é o grupo de natação e assim cada vez fica mais solidificado, né? Essa amizade aí com o pessoal da cidade. E não tem, o cliente mesmo já vai, né,
criando aquele vínculo com você e dificilmente você vai sair desse meio aí, né? Bem interessante, é a família mesmo, não adianta. Nunca esquecer a base. A família. O berço. O beabá. É onde você aprendeu a caminhar, é onde você aprendeu a falar, é onde você aprendeu a respeitar. Eu acho que o mundo não é mundo se isso não existe. Eu acho que nós estamos num buraco se você não tiver família. Então, é difícil falar, difícil. Uma coisa tão básica, mas respeita a família, aprenda os valores, faça o certo, leve uma vida na boa. A vida não é violência, a vida não é exploração, a vida não é querer passar a perna no outro, a vida é querer traçar o melhor para você. Então, se você tiver uma boa formação, e eu tenho certeza que eu tive, tenho certeza que o meu irmão teve, tenho certeza que a minha esposa, minha cunhada, minha filha, todos tiveram o melhor possível. Você vê que o reflexo não se dá de uma hora para outra, se dá no decorrer da vida. É aquele momento em que você pode dormir em paz e saber que amanhã será um dia melhor do que foi hoje. Então eu agradeço a todos e a Nativa nada mais é do que o reflexo que tudo tem acontecido até hoje.